Eu venho a essa tribuna, mais uma vez, defender princípios anteriores ao tempo histórico em que nós estamos. São princípios que as sociedades democráticas lutaram muito para conquistar. Eu venho aqui a essa tribuna com um anel de tucum na minha mão esquerda, porque a minha trajetória pessoal e familiar me faz utilizar esse símbolo. Eu nasci numa família em que uma mãe era católica, devota de Nossa Senhora de Fátima, e um pai adventista, a minha família paterna é adventista. Eu aprendi desde cedo a respeitar a diversidade e a diferença. E mais do que isso, eu e outros aqui que estamos, inclusive, tivemos uma formação em colégios católicos. Tenho aqui no plenário uma ex-professora minha, como a professora Marta, foi minha professora no colégio. Aqui não se trata, portanto, de se opor a uma religião ou às religiões, mas de defender que todas devem ter respeito igual. As revoluções liberais, ainda no século XVIII, eu aprendi isso no colégio, elas foram importantes para separar o Estado da religião. Não é para se opor à religião. Como um princípio liberal, tão interessante que o liberalismo volta à pauta da política brasileira e há poucos liberais de verdade, aqueles que defendem os valores do século XVIII. Por isso que é tão importante nós aqui questionarmos o que está acontecendo aqui no Ceará, nesse momento. Está se discutindo o ensino religioso, que está garantido, inclusive, na legislação? Não. Poderíamos estar aqui fazendo um bom debate sobre o ensino religioso, que deve ser plural, não confessional, na rede pública, para permitir que os estudantes possam ter acesso nos conteúdos pedagógicos. Não, não se trata disso que está sendo conversado aqui. Nós estamos discutindo o livro e a leitura. Não sei se vossas excelências sabem, o Ceará tem 34% de escolas sem biblioteca. Das 7.789 escolas do Ceará, mais de 2.400 sequer biblioteca tem. Escolas municipais, na quase totalidade, em meio rural. Não está se discutindo o livro e leitura. Não está se discutindo a necessidade imperiosa de ampliar o número de bibliotecas, que, inclusive, é uma meta do Plano Estadual de Educação, que os municípios terão colaboração com o Estado e a União para ampliarem programas de livre leitura e bibliotecas. Seria muito importante, inclusive, que nós pudéssemos estar aqui votando hoje um regime de colaboração para que todas as escolas municipais do Ceará tivessem biblioteca e quadra. Não estamos discutindo isso. Poderíamos estar discutindo o fato de que nós temos 453 escolas que só têm cacimba, 1.347 que não estão ligadas na rede, mais de 100 que não têm qualquer forma de água. Nós não estamos discutindo um regime de colaboração do Estado do Ceará aos municípios para que toda escola tivesse água. Quantas vezes eu já oficiei a SRH, já falei ao governador do Estado, à primeira-dama, de que uma meta importante para nós, que nos orgulhamos da nossa educação, é que toda escola tivesse água potável. Porque eu duvido que haveria algum filho de algum deputado estudando numa escola que sequer água potável tem. Mas não. Estamos, nesse momento, discutindo um aceno que o governador faz a uma determinada fração política. Com todo respeito, a política se faz fazendo política, se faz fazendo alianças. Mas há aspectos, meu querido deputado de Assis, que preside a sessão, que são inegociáveis. A laicidade do Estado pressupõe que não só o Estado se abstenha de professar uma religião oficial, mas que ele se afaste de todas para que o cidadão possa, e a família, livremente professar a religião que bem couber. A mensagem de Sua Excelência, o governador, tem 2 artigos. Fica autorizada a disponibilização no acervo de escolas públicas da rede estadual,
no caso 755 escolas, de exemplares da Bíblia, destaca, e aí, para tentar superar uma possível judicialização que vai haver, e demais livros religiosos. Fica evidente que a intenção do governador é, obviamente, dar privilégio a uma determinada religião, um determinado livro sagrado. Portanto, senhor presidente, aqui se trata de defender a laicidade, a pluralidade e, em especial, não coadunar com esse gesto político. Porque não estamos falando de infraestrutura das escolas, projeto pedagógico, ensino religioso. É um gesto político, ele tem que ser tratado assim por uma determinada fração política, a partir de um determinado gesto que o governador fez a um determinado agrupamento. É legítimo, mas eu não sou obrigado a concordar com isso, porque existem temas que são inegociáveis. E, para mim, o republicanismo, a laicidade, são temas inegociáveis. O Movimento Brasil Laico é um movimento composto por diversas religiões. Ele também é contra essa utilização de uma única religião, e, por isso mesmo, quero aqui me dirigir aos colegas das várias religiões do Movimento Brasil Laico. Porque o Brasil não fica mais democrático se ele perde a laicidade, ele fica menos democrático. Portanto, se trata, nesse momento, de afirmarmos, para além do gesto do governador, as nossas convicções democráticas e republicanas, e, mais do que isso, perguntar, governador, quando o senhor escreve demais livros sagrados, está falando de quais? Do Corão? Do livro de Ifá? Dos 4 Vedas? Do Bhagavad Gita? São centenas de livros que são sagrados, que são religiosos, são professados no país, centenas. Mas o senhor escreveu a Bíblia e outros livros, obviamente numa tentativa de superar uma possível judicialização que certamente virá. Não com o meu voto. Esse gesto político não contará com o nosso voto. Não contará com o nosso silêncio. Porque existem coisas, obviamente, que são da esfera da política e que nós, mesmo não concordando, entendendo. Aqui, eu posso até entender e não concordo. Por isso, eu quero aqui firmar uma posição de maneira muito respeitosa. Eu votarei contrário. Eu voto contrário e encaminharei a judicialização a posteriori, porque sei que serei derrotado. Como tantas vezes o fui, inclusive de maneira solitária. Quantas vezes eu aqui encaminhei o voto solitário? Mas eu prefiro estar próximo às minhas convicções e me manter coerente aos meus princípios. Por isso é tão importante para nós que nós possamos aqui fazer esse debate. Não se trata, portanto, de debater aquilo que poderíamos estar debatendo, um grande programa de livro-leitura, debater o ensino religioso, debater a infraestrutura das escolas. Poderíamos estar aqui debatendo a economicidade, inclusive, dessa medida. Poderíamos debater um grande movimento cívico para, inclusive, doar livros às bibliotecas e montar bibliotecas nas escolas. Mas aqui não. Se trata de um gesto do governador a um determinado agrupamento. Pergunto 2 coisas. Há mérito e há legitimidade nesse ato? Me parece que não. Porque carece de legitimidade e carece de mérito um ato que ele, por si só, não melhora as relações sociais no Brasil, no Ceará, não melhora a qualidade da nossa educação. E mais do que isso, e termino com isso, não nos parece algo que deveria estar no conjunto das prioridades governamentais. Eu estou próximo do ambiente escolar, da rede estadual, das redes municipais. As escolas estão atônitas com a violência. Elas estão atônitas com problemas de infraestrutura, com o adoecimento mental dos seus professores, com a violência entre pares. É sobre isso que eu gostaria de convidar Vossas Excelências. Não se permitam que, em nome desse gesto político, as suas convicções sejam afastadas. Eu voto solitariamente contra, mas eu voto com muita convicção, porque é uma parcela da sociedade brasileira que ela compreende, deputado de Assis. Há uma parcela da sociedade brasileira, e eu quero só um minuto de praxe, por gentileza. Há uma parcela da sociedade brasileira que ela compreende
que não é fazendo acenos ao reacionarismo e ao conservadorismo que nós nos tornaremos mais democráticos e progressistas. Já foi dito no passado que a boca da esquerda sofre pelo anzol da direita. Aqui é um caso clássico. Nós estamos vivendo, portanto, um aceno que vai custar caro mais à frente. Não com o meu voto, não com o meu silêncio. E eu quero deixar aqui de maneira fraternal aos meus companheiros de caminhada, os que nos perfilamos em torno do mesmo campo democrático, popular. Alertem ao tomador de decisão. Alertem aqueles que fazem articulação política. Alertem aos que definem a estratégia. Estes que, porventura, recebam esse sinal, daqui a 1 ano e 6 meses, estarão contra nós. Eu sei que daqui a pouquinho vai vir o apelo para que estejamos todos juntos, em nome da democracia. Deputado, 30 segundos. Eu sei que daqui a 1 ano e 6 meses virá um grande apelo para que estejamos juntos contra o reacionarismo, a extrema-direita, em nome da democracia. Lembrem deste que está aqui agora. Não é fazendo acenos aos nossos inimigos que nós iremos vencer.